Primeiro, a luta pelo socialismo no século XXI sofreu uma derrota, de fato, estratégica, com a queda da União Soviética, que revela que aquela experiência foi uma experiência inicial, uma experiência embrionária, uma experiência muito positiva, muito avançada, mas onde se cometeram muitos erros, e a gente analisou isso a fundo na época. O fato importante é que isso pôs na defensiva estratégica a luta dos comunistas em todo o mundo. Fica aquela noção de que o socialismo é igual o socialismo na União Soviética. Os comunistas tiveram sua chance histórica, mas foram derrotados. Veja, eu falo de uma nova luta pelo socialismo no sentido de conseguir construir as soluções, as superações das contradições capitalistas. Mas isso é um processo próprio de cada nação, de cada circunstância, que você herda todas as características de uma formação histórico-social determinada, na Coreia, no Vietnã, em Cuba, na China, não é? São situações que vão pondo em evidência que os caminhos de socialismo o socialismo não só não tem modelo, mas como também os caminhos são próprios de cada tradição política, de cada país, de cada sociedade, não é? E cabe a cada um encontrar os seus próprios meios, as suas próprias formas. É evidente que sobrevive em situações extremas, que você fala da Coreia do Norte, mas a Coreia do Norte ainda, tecnicamente, está em guerra com a Coreia do Sul, sustentada pelos Estados Unidos. Eu não sei se você sabe, não existe, por exemplo, o Partido Comunista na Coreia do Sul, porque é proibido, não é? Então, são situações que se herdou, mesmo que demore 10, 20, 30, 40, 50 anos, você não resolve aquilo da noite para o dia. Cada um faz o esforço segundo as circunstâncias. O caso de Cuba é brutal. 60 anos de socialismo, 60 anos de bloqueio. Um bloqueio criminoso, um bloqueio anti-humano, um bloqueio que é praticamente uma guerra, não é? Contra uma ilha que tem 12 milhões de habitantes. Então, cada um faz o esforço de todo um processo histórico, de toda uma época histórica. Nós, no Brasil, tentamos fazer o nosso, que é abrir caminho para o socialismo por meio de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Porque, eu repito, socialismo não é miséria, socialismo não é distribuir pobreza, socialismo é civilização, socialismo é elevação espiritual e material da vida do povo, socialismo é desenvolvimento das forças produtivas, mesmo que, num primeiro momento, você crie até uma certa diferenciação social que não se deu na União Soviética, se deu na China, por exemplo. O importante é você ter uma estratégia própria de cada país, de cada circunstância, uma estratégia, um caminho bem definido. E, segundo, superar o dogmatismo da experiência soviética. Então, quando se agride os comunistas, eu queria dizer duas coisas. Sempre que o capitalismo está em crise, como 1929, como agora 2008, 2007, 2008, as forças que mais ascendem são as forças da extrema-direita. Naquela época, o fascismo e o nazismo, e agora um fascismo revisitado, com Trump, com Bolsonaro, com a Hungria. E isso está ocorrendo nos países do Ocidente, os países mais desenvolvidos, não é? E sempre se levanta a bandeira do anticomunismo como ameaça. O que eu quero dizer é que, se você consulta qualquer pessoa do povo brasileiro, na experiência que tem, diz que conhece o PCdoB, por exemplo, aquilo não quer dizer nada. Na realidade, vê o partido como um partido igual aos outros, um partido diferente dos outros, porque serve ao povo, está sempre na luta patriótica, na luta pelos direitos sociais, na luta pela democracia, não é? Então, isso é uma ideologização que sobrevive, própria também de um período histórico e própria de uma circunstância de crise do capitalismo, não é? Do sistema capitalista. Então, são superações. O PCdoB tem 100 anos de vida, 62 terços quase, nós vivemos na clandestinidade. Você não supera isso rapidamente, mas pela experiência, pelo curso político, pela atuação cotidiana, pelo espírito militante, pela ligação com o povo, de servir ao povo, pelo espírito patriótico, a experiência do PCdoB é a experiência de um partido que cresceu, ganha respeito, é respeitado até pelos adversários e tem uma base de massa considerável, não é? Então, são processos que levam tempo para serem superados. E acho que
Nós estamos num bom caminho nesse sentido, porque desde toda essa experiência da luta contra a ditadura, depois 5 vitórias presidenciais consecutivas, nós estávamos no lugar certo. Quer dizer, qualquer análise racional pode considerar, sim, o PCdoB é radical, mas é radical e amplo. É um partido que conversa com a sociedade, conversa com todas as forças políticas, faz parte do curso político real do país. O que eu quero dizer com isso é que nós não somos dogmáticos, nós não fazemos a crítica ao capitalismo a partir de uma doutrina. Nós temos base teórica, que é o marxismo, o leninismo, mas não somos doutrinários. Nós fazemos a crítica do mundo real, tal como ele existe. E é evidente que isso fala muito ao coração e à mente de um povo e ajuda a elevar a consciência desse povo. É evidente que hoje ficou mais difícil, porque 6 anos de terroristas, né? Foram 6 anos terroristas, digamos assim, e se reacendeu a chama do anticomunismo, mas na realidade concreta, a partida atua no seio do povo. E eu acho que o exemplo da China hoje, você mencionou, é um exemplo muito importante, porque esses êxitos todos são comandados por um novo poder político, e na cabeça desse novo poder político está o Partido Comunista da China. E é difícil, não fosse a barragem ideológica da mídia hegemônica, de todos os setores conservadores e reacionários, eles estão com cada vez mais dificuldade de explicar os sucessos da China. E o sucesso da China provém de uma estratégia socialista com características chinesas e provém de uma direção política muito madura, que sabe o que quer, sabe o que fazer em defesa do seu processo. Então, desculpe, eu vou terminar provocando você. O que eu acho que, no centro dessa nova luta pelo socialismo, com os países que estão trilhando um caminho cheio de contradições, mas um caminho socialista, e na luta que a gente trava no sistema capitalista, eu posso dizer que vai se percebendo a centralidade da questão nacional, ou seja, os comunistas defendem a pátria, defendem os interesses nacionais, porque o mundo hoje é um mundo de crise da globalização neoliberal e, de fato, os países que melhor respondem, por exemplo, na pandemia, foram os países que mantiveram uma capacidade de regulação estatal. Podiam ser até países capitalistas, como a Índia, por exemplo, ou como a Coreia do Sul. Mas os países socialistas demonstraram uma grande vantagem no enfrentamento daquilo que foi uma tremenda experiência humana, que foi a pandemia, né? Então, acho que esses elementos vão mostrando que as lutas do povo, todas elas necessárias e válidas, têm que se ligar a um projeto de nação, um projeto com uma estratégia de nação desenvolvida e de elevação da vida material e espiritual do povo, de modo que eu acho que com esses elementos a gente vai galgando mais espaço e vai mostrando que nós somos um partido igual aos outros, mas somos diferentes dos outros. Por quê? Porque temos um projeto, temos uma estratégia, temos um programa, e esse programa tem como centro um novo projeto nacional de desenvolvimento, porque, no fundo, esse é o problema dos partidos políticos, né? Sobretudo na esquerda. A gente luta por causas, está bem, mas essas causas precisam fazer um projeto, porque senão o movimento é tudo, o objetivo é nada. Como é que você vai acabar com o racismo no Brasil se não tiver um novo projeto de nação? Como é que você vai emancipar as mulheres? Então, as lutas são necessárias, mas elas precisam ter uma estratégia e um projeto. Esse é o papel que o PCdoB faz questão de representar na esquerda brasileira, que é plural, bom que seja, mas com a defesa de um projeto de nação, porque senão a gente fica sem armas para, consequentemente, lutar a luta anticapitalista e antiimperialista, que continua sendo o centro dos problemas nacionais. A luta antiimperialista, porque o desenvolvimento no Brasil ele tem obstáculos, e os obstáculos são essa grande hegemonia financeira,
a grande hegemonia do imperialismo norte-americano, e para romper isso você tem que ter um projeto, saber o que é. Foi o que a China fez, né? Só que a China estava já com o Partido Comunista no poder, não é o nosso caso. Então, eu tenho a impressão que, dessa sua reflexão, seja a Coreia do Norte, seja a China, seja Cuba, a gente, e seja na luta que nós travamos nos países capitalistas ainda, a questão nacional tem centralidade. Essa é uma questão muito importante hoje.